Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Relembrando, a gente começou o curso apresentando os conceitos iniciais, linguagens, gramáticas, linguagem gerada pela gramática, o problema da análise sintática. Depois, a gente passou para o mundo das linguagens regulares, apresentando autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos, como reconhecedores. Apresentamos expressões regulares como outra maneira de representar as linguagens regulares. Depois disso, apresentamos o mundo das linguagens livres de contexto, com o autômato com pilha como reconhecedor. Apresentamos também o autômato com pilha determinístico. Vimos Pampilema, vimos as propriedades dos autômatos vimos as propriedades das linguagens livres de contexto, a propriedade das linguagens livres de contexto determinísticas, e terminamos o mundo das linguagens livres de contexto. Agora a gente está começando um mundo novo, o mundo das linguagens sensíveis ao contexto, e vamos começar apresentando as gramáticas sensíveis ao contexto. Bom, a gente já viu essa gramática aqui uma vez. A ideia é que ela gera a NBNCN. Bom, a ideia é que eu, para gerar algo assim, ó, A, B, 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 C, 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 eu vou colocar essa regra aqui duas vezes, depois essa regra aqui. Eu vou meter esse string aqui. Depois eu vou trocar de lugar o B grande A para A, B grande, aplicar essa regra algumas vezes e vou chegar a esse string aqui. Depois disso, eu vou aplicar essa regra aqui, B grande antes de ser pequeno pode virar B pequeno, e vou aplicar duas vezes essa regra aqui, B grande antes de B pequeno pode virar B pequeno, e obter o string que eu quero. Ok? Essa gramática, obviamente, ela não é uma gramática de contexto, porque tem essas regras aqui, tem mais de um símbolo do lado esquerdo. Obviamente, é uma gramática porque ela atende àquela condição básica de ter ao menos um símbolo não terminal do lado esquerdo. Além disso, ela apresenta uma outra característica, que é o tamanho do lado direito sempre é maior ou igual ao tamanho do lado esquerdo. Por exemplo, aqui tem 4 símbolos e aqui um só. Aqui tem 3 símbolos e aqui um só. Nas demais regras, tenho 2 símbolos do lado esquerdo e 2 símbolos do lado direito. Então, essa igualdade aqui sempre é válida. Então, nesse caso, eu digo que a gramática é acessível ao contexto. Obviamente, essa definição não permite eu gerar o string vazio, porque eu não posso diminuir o tamanho da minha forma sentencial. Então, além disso, eu vou permitir o caso especial que o símbolo inicial leve vazio desde que o símbolo inicial não ocorra do lado direito de uma regra. Isso aqui é bem parecido com aquele caso que a gente viu de gramáticas livres de contexto simplificadas, onde a gente permitia também essa exceção de regra vazia. O símbolo inicial poderia levar vazio desde que ele não aparecesse do lado direito de uma regra. Bom, essa definição que a gente deu é a definição do Hopcroft-Ullmann no livro de 79, que é a primeira edição do An Introduction to Automata Language and Computation. Então, podemos trabalhar com essa definição sem problema. A definição original do Chomsky era que o A, um não terminal, podia trocar por uma sequência de terminais e não terminais não vazia, sempre que ele tivesse dentro de um contexto aqui. Esse alfa 1 e alfa 2 seriam também sequências de terminais e não terminais, podendo ser vazias, nesse caso, seria um contexto do A. O A é substituído por beta dentro desse contexto aqui. Essa definição aqui e essa aqui, elas são totalmente equivalentes. É muito fácil passar de uma para outra. As duas, se eu não fizer aquela exceção, não geram o string vazio. E eu posso permitir aquela exceção do S, se o inicial levar vazio, desde que não apareça do lado direito de uma regra nas duas. Né? Algumas pessoas preferem chamar, por causa disso, que essa definição original do Chomsky, chamar isso aqui de gramática acessível ao contexto e essa aqui de non-contracting grammar. A gente vai seguir a nomenclatura do Hopcroft-Ullmann e também da apostila do Rangel. Isso aqui é uma gramática sensível ao contexto, que satisfaz essa condição aqui.
Bom, e agora, como é que a gente faz para tratar, então? A gente viu aquela gramática que gera isso aqui. Essa gramática que a gente viu, ela gera só o caso de a partir de n maior ou igual a 1. Se eu quiser tratar o n igual a 0, eu não posso botar o s levando em vazio aqui simplesmente, porque o s aparece do lado direito de uma regra. Então eu não posso ter aqui a regra s levando em vazio para obter o n maior ou igual a 0. Nesse caso, eu tenho que criar um novo símbolo inicial, S', que leva em S ou vazio. E o resto fica igual. Opa, agora eu consegui gerar a minha linguagem incluindo o string vazio. Ok? Bom, da mesma forma que linguagem livre de contexto, a gente vai definir linguagem sensível ao contexto. É aquela linguagem para a qual existe uma gramática sensível ao contexto que gera a linguagem. Observe uma coisa importante. Nem toda a gramática livre de contexto é uma gramática sensível ao contexto. Por quê? Por esse exemplo aqui, o S aparece do lado direito, então ele não poderia levar em vazio. Então, essa gramática aqui, ela é livre de contexto, o lado esquerdo tem sempre um símbolo só, mas não é sensível ao contexto. Só que a gente, por sorte, tem aquele nosso teorema, né? Toda gramática livre de contexto tem uma gramática livre de contexto simplificada equivalente a ela. Nesse caso aqui, a gramática livre de contexto simplificada é essa aqui, é equivalente à primeira. Nesse caso, ela é livre de contexto e é sensível ao contexto. Porque eu permito que o símbolo inicial leve vazio, porque ele não aparece lá do jeito de uma regra. Eu sempre posso fazer isso. Para toda gramática livre de contexto que não for gramática sensível ao contexto, tem uma outra equivalente, que é a gramática livre de contexto simplificada, que é tanto livre de contexto como sensível ao contexto. Isso significa o seguinte. Essa figura é muito importante. Eu tenho aqui as gramáticas regulares à direita. Essa seta deveria vir aqui até aqui. Não está boa, mas tudo bem. Ela gera exatamente as gramáticas regulares à direita geram as linguagens regulares. Ok? As gramáticas livres de contexto, essa seta deveria vir até aqui, geram as linguagens livres de contexto. As gramáticas sensíveis ao contexto geram as linguagens sensíveis ao contexto. Ok? Aqui a gente vai ver o que é isso depois, vai chamar de linguagens recursivamente enumeráveis. Observa que isso aqui trata exatamente aquele caso que a gente viu no slide anterior, que são gramáticas onde algum símbolo leva em vazio, e ele não é o símbolo inicial, ou é o símbolo inicial e aparece do lado direito de uma regra. Então elas podem ser regulares ou livres de contexto e não serem sensíveis ao contexto. Mas, devido àquela observação que eu posso fazer uma gramática simplificada equivalente para as livres de contexto, para as regulares eu posso fazer uma construção muito parecida, que se o vazio tiver uma linguagem, eu crio um novo símbolo inicial que leve vazio, ou aí eu tenho um pouco mais de dificuldade para ela continuar regular, mas eu posso fazer também. O que acontece é que sempre que tem uma gramática aqui, eu tenho uma outra aqui que é equivalente a ela e é sensível ao contexto. É a mesma coisa para as regulares. Sempre que eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui que é sensível ao contexto também. Então, essa inclusão das linguagens, ela não tem essas exceções. Okay? Então, as linguagens regulares estão incluídas no livro de contexto, é uma inclusão. Linguagem livre de contexto, é uma inclusão própria. As linguagens livres de contexto estão incluídas nas linguagens sensíveis ao contexto, é uma inclusão própria também. As linguagens sensíveis ao contexto estão incluídas nas recursivamente enumeráveis, que estão incluídas no conjunto de todas as linguagens. Então, essa figura é muito importante aqui e é conhecida como a hierarquia de Chomsky. Ok? Então, agora é muito interessante porque a gente pode usar as gramáticas sensíveis ao contexto para fazer praticamente uma programação. Bom, pessoal, continuando, então, nós vamos agora tentar usar as linguagens sensíveis ao contexto para fazer uma coisa parecida com a programação. Eu quero... bom, antes disso, né, vamos fazer uma observação sobre como é que... Lá no início dos tempos, no início do curso, das primeiras aulas, a gente
fez um algoritmo genérico para qualquer gramática de como fazer, resolver o problema de saber se aquela gramática gera uma sentença W ou não. Né? E a gente construiu um algoritmo genérico. E esse algoritmo só funciona, a gente falou isso, ele só funciona pela metade. No seguinte, se o string for encontrado, eu consigo retornar verdade. Se ele não for encontrado, eu vou ficar em um loop eterno. Como é que funciona isso? Eu coloco o S no conjunto das minhas formas sentenciais que eu gero, esse conjunto C. Depois eu aplico todas as possíveis derivações da minha regra, da minha gramática, ela tem o conjunto de regras P, eu aplico todas as regras ao conjunto C. E acrescento ao conjunto C que eu tinha. E verifico se o W, o string que eu quero, está em C. Se tiver, eu retorno verdadeiro. Se não, continuo em loop. Gero mais tudo que eu posso gerar a partir dos novos. Gero mais tudo que eu posso gerar. Eu não tenho nenhum critério de parada. Esse conjunto aqui pode crescer para sempre. Eu, em alguns casos particulares, eu tenho um critério de parada. E agora, no caso das gramáticas excessivas ao contexto, eu tenho esse critério de parada. Dá para melhorar esse algoritmo aí. Apesar do que, a gente vai ver que ele ainda não é o melhor algoritmo possível. Como é que é esse critério de parada aqui? Vamos raciocinar. Para as linguagens excessivas ao contexto, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu gero todas as formas... Eu também inicializo o meu conjunto com S, gero todas as formas... Aplico o P ao C, gero todas as formas sentenciais possíveis. Da mesma forma, só que eu vou colocar no conjunto D, um pouco temporário. E agora é que vem o truque. Do D eu posso... como a minha gramática não diminui de tamanho, eu posso eliminar todas as formas sentenciais de tamanho maior que W. Eu passo para essa função o conjunto D e o tamanho do W. Então aqui eu só fico em D com aquelas que são pequenas, que são tamanho menor ou igual ao tamanho do meu string. Aí eu posso verificar, W está em D, eu retorno verdadeiro. E se o D não acrescentar nada ao C, se o D for um subconjunto C, eu retorno falso, acabou. Eu não estou gerando nada de novo. Caso contrário, eu faço C igual a C união D e continuo meu loop. Esse programa sempre para. Por quê? Por que ele para? Porque se eu tenho um alfabeto de tamanho sigma, eu tenho no máximo... na verdade, aqui seria sigma união n, né? Melhor botar sigma união n. Então, o importante aqui é que essa quantidade de formas sentenciais, ela é finita. Por quê? De tamanho W eu tenho exatamente sigma união n elevado ao tamanho de W. Pode ser menor, né? Pode ser mais sigma união elevado a W menos tamanho de W menos 1, mais sigma união n elevado ao tamanho de W menos 2, etc. Então isso dá uma soma de uma PG que é finita. O número de formas sentenciais que eu tenho aqui, que eu posso trabalhar, que no D e última análise vão estar no C, é finito. Então, esse processo aqui está fazendo ela sempre crescer, crescer, crescer. Alguma hora ela para de crescer. Tá? Na pior das hipóteses, se gerar todas as formas sentenciais daquele tamanho, mas pode gerar menos também. Então, alguma hora isso para de crescer, então eu vou sair por aqui. Para essa condição aqui, eu vou retornar falso. Ou, se eu encontrar o W, eu retorno true. Então, aqui eu posso garantir que esse seu programa para. Só que observa, obviamente, isso aqui em termos de tempo é um desastre. Mesmo em termos de espaço, como esse conjunto de formas sentenciais aqui, se eu pegar só as do tamanho de W, eu tenho essa quantidade aqui de formas sentenciais. Isso aqui é uma quantidade exponencial. Então, se eu for representar esse conjunto C aqui como um bitmap, por exemplo, ele precisa de ter um tamanho exponencial. Então, mesmo o consumo de espaço é muito pouco eficiente. Né? Mais adiante, a gente vai ver o autômato linearmente limitado, que a gente vai estudar, vai mostrar que ele pode fazer essa análise sintática, não de uma forma eficiente em termos de tempo, mas pelo menos o consumo de espaço vai ser eficiente. Vai fazer um consumo de espaço linear apenas. Agora sim nós vamos ver a questão que eu falei que parece fazer uma gramática excessiva no contexto parece programar. Vamos ver o que é. Bom, vamos supor que eu queira gerar essa linguagem aqui. A repetido 2 elevado a n vezes, para todo n, né? A igual a zero. Vamos fazer uma parte da gramática aqui apenas,
Que parte é essa? É essa aqui, ó. O S eu vou trocar por A, D maiúsculo, Azinho, Z. A ideia aqui é o seguinte, o Azinho que eu quero gerar, o A grande e o Z grande são os marcadores de início e fim, e o D é algo que duplica, por isso que chamar de D. Então eu vou ter essa regra, que o D vai andar para a direita duplicando o número de A's. O DZ, quando o D chega no final, ele muda por E, e esse E serve apenas para voltar. Até encontrar o A de novo, aí o E vai virar D e aí repete o processo. Vamos ver o que acontece. Obviamente que essa gramática aí gera a linguagem vazia, porque por enquanto não tem como gerar aqui um string só de terminais. Depois a gente vai ver como que a gente resolve isso. Bom, a gramática do jeito que está por enquanto, como é que ela funciona? Se eu aplicar só essa regra aqui, olha aqui, eu consigo gerar AD, A uma vez e o Z. Mas se eu fizer o D andar para a direita, por essa regra aqui, depois o D transformar em E, por essa regra aqui, o E volta aplicando 2 vezes essa regra aqui, depois o E vira em D, aplicando essa regra aqui, eu estou de novo com AD, um string só de A pequenos e o Z. Só que agora eu tenho A ao quadrado. Ok? A pequenos. Agora, se eu aplicar o mesmo processo de novo, o D aqui seria em 0 a mais vezes. Né? O D andou 2 vezes para cá, então duplicou a quantidade de A's. Eu agora tenho 4 A's. Obviamente, se eu continuar repetindo esse processo, eu agora tenho 4 A's. Aí o que acontece agora? Eu cheguei com o D no final, eu troco o D por E, o E, 4 aplicações dessa regra aqui, ele volta para o início, o A troca por D, e agora eu tenho AD, A 4 vezes Z. Né? Então, isso aí parece que está gerando o que eu quero, A ao quadrado, A 4 vezes, mas eu preciso me livrar desse A grande, D grande e Z pequeno, e Z grande. Né? Falta só isso para a gramática funcionar. Eu posso fazer isso, poderia fazer da seguinte forma. Né? Na última passagem, antes da iésima passagem, da primeira, da segunda, eu transformo a D só em D', para sumir com A. E o D' faria a mesma coisa que o D. E no final, o D'Z, o D ao chegar no final, geraria vazio para assumir tanto D' quanto Z. Né? Isso tem 2 problemas. O primeiro problema é que eu tenho que passar o D' para a direita ao menos uma vez. Então seria melhor fazer uma linha para não duplicar, ou então ter que botar essa regra aqui, A mais, S leva em A. O segundo problema é que essa gramática não é sensível ao contexto. Né? Tanto essa regra aqui, quanto essa regra aqui, não atende a condição de não diminuir. Elas diminuem o tamanho da forma sentencial. Então isso não funciona. Mas tem várias maneiras de resolver esse problema aí, e eu vou deixar isso para vocês. Esse é o exercício para vocês. Terminar essa gramática de modo que ela funcione e que seja uma gramática sensível ao contexto. Ok? Então é isso, pessoal. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.